Olá, amigos passaricultores. É um prazer novamente estar aqui abordando mais um assunto com vocês. E a pedido de uns amigos, nós vamos estar abordando hoje um tema referente a fêmeas que não aprontam. Fêmeas que são bem alimentadas, porém não aprontam para a reprodução. Então a gente aqui vai estar abordando alguns pontos importantes para essa questão. Onde o primeiro ponto a ser abordado é a questão da genética. Enfim, na criação de aves, na criação de qualquer animal, de qualquer espécie, o fator genético ele é muito relevante. Então, como Sidney, que a gente pode estar ligando o fator genético a fêmea não aprontar? Por exemplo, por experiência aqui no nosso criadouro, eu tenho duas fêmeas onde as mesmas são mãe e filha. Aprontaram cedo, com 8 meses elas já aprontaram, porém não chocaram. A mãe não chocou, 6 ninhadas sem chocar. Depois, na 7ª, ela veio chocar. A filha foi idêntico. 6 ninhadas sem chocar, na 7ª ela chocou. Então, tanto a mãe quanto a filha. A mãe copiou, a filha copiou da mãe o mesmo distúrbio nesse período de não chocar durante algumas ninhadas. O que acontece? Isso é fator genético. Isso foi passado geneticamente de mãe para filha. E isso acontece também para fêmeas que não aprontam. Como assim? Por exemplo, fêmeas, filhas de mães que não chocam, vai ter dificuldade de chocar. A probabilidade é muito grande. Fêmeas que têm dificuldade de aprontar, fêmeas que levaram 3, 4 anos sem aprontar, 2 anos sem aprontar, a probabilidade de que suas filhotas também tenham esse problema é muito grande. É questão genética, que é o primeiro ponto. Então você tem que observar. No momento que você adquire uma filhota, você tem que olhar o histórico dela, o histórico da mãe dela. Sei lá, se a mãe dela foi uma boa criadeira, se a mãe dela aprontou cedo ou não, se a mãe dela colocou os ovos no ninho cedo ou não, e assim vai. O fator genético ele é muito importante, ele é muito relevante para qualquer animal, como a gente já veio dizendo aqui. Segundo ponto, a iluminação. A iluminação é muito importante. Gente, nós como criadores temos que entender o seguinte: precisamos tentar ao máximo imitar a natureza. Quando nós chegamos o mais próximo possível do que a natureza oferece para esses animais, então o que acontece? Automaticamente vamos ter resultados melhores. Por quê? Porque vamos chegar mais próximos ao ambiente natural desses indivíduos que a gente cria no cativeiro. Então a iluminação é importante. O bom seria se no criadouro ele pudesse ter o ciclo normal do dia, ou seja, às 4h30, 5 horas, quando o sol está raiando, as aves terem acesso a essa luminosidade. E ao findar a tarde, às 5h30, aqui no caso da região, aqui na Bahia, às 5h30 da tarde, 17h30, mais ou menos aproximadamente às 18 horas, quando o sol ele se põe, e automaticamente a noite cai. Então seria bom, o ideal, o bom é que essas aves possam acordar com o raiar do dia e dormir, se agasalharem ao pôr do sol, no horário normal, e ter uma noite de sono normal, como se estivessem na natureza. Isso ajuda muito no ciclo reprodutivo do animal, porque ele está muito ligado, eles estão muito ligados à natureza. Terceiro ponto, que é o local onde essas fêmeas estão inseridas, onde esses animais estão inseridos, que é
um local calmo. Nós precisamos entender que os animais e muito mais as aves, na natureza elas são presas. Na maioria das vezes elas são presas. Presas de animais maiores, presas de roedores, presas de aves de rapina, são presas de outros mamíferos, né? Então, o que acontece? Essas aves, elas buscam um lugar seguro para formar os seus ninhos, para pôr os seus ovos, para tirar suas ninhadas. Então, eles buscam um local mais seguro possível. Então, se você tem um ambiente onde tem muita movimentação de pessoas, onde muitas pessoas estranhas transitam ou animais domésticos transitam, apesar de que na maioria das vezes as aves se adaptam a essas situações, porém não é o normal para elas, não é o normal. Então o que acontece? Por instinto, algumas delas podem não vir a reproduzir por não se sentirem seguras no ambiente em que elas estão inseridas, né? Então, a primeira coisa que uma presa busca é a segurança, ainda mais a segurança para a sua prole, né? Para os seus filhos, os seus filhotes, né? Então, esse é o quarto ponto. Quinto ponto, a posição do ninho na gaiola. Às vezes a gente, não, mas isso aí não tem problema, isso aí não vai influenciar em nada. A posição do ninho, se é do lado esquerdo, se é do lado direito. Eu já tive fêmeas aqui, por experiência própria, eu já tive fêmeas de eu colocar o ninho em um canto da gaiola e elas pegarem, puxarem a palha, né, puxarem lá a raizinha de amargosa ou de qualquer outra planta e fazer o ninho no caquinho de comida. De fazer o seu ninho lá embaixo, pertinho do saltador, mas não ir no ninho. E por que isso? Porque, como eu falei no item anterior, a ave ela busca um local que para ela é seguro para pôr os seus ovos, para construir o seu ninho e para ter a sua prole, os seus filhotes. Então, o criador ele precisa ter essa visão e essa observação de analisar cada ave que ele tem todos os dias. E como a gente tem um ditado muito comum, que na mão tem 5 dedos, todos são irmãos, mas todos são diferentes. Assim também acontece com os animais. Não existe, gente, uma receita de bolo. Não existe uma receita de bolo. Às vezes o mesmo manejo que você tem para uma ave não funciona com a outra. E o criador precisa ter essa sensibilidade. Eu costumo dizer que a ave, o curió, que é o nosso caso, né, ele é quem nos diz o que ele quer e não nós que implantamos o que queremos, né? Temos que estar tendo essa sensibilidade para isso. Então, às vezes, o local do ninho na gaiola impede com que a fêmea apronte, porque ela não se sente segura em botar os ovos dela ali. Então, o que é ideal? Para uma fêmea que tem dificuldade de aprontar, ela está bem alimentada, ela está com tudo, mas ela não está se sentindo segura. Coloque 2 ninhos na gaiola. Um em uma posição, um em outra. Observe se ela não pega palha, se ela não vai para um outro local, um canto da gaiola, se ela não vai para um caquinho de comida ao invés de ir para o ninho, né? Pegue um ninho diferente daquele que você está usando. Às vezes você está usando um ninho de sisal, ela não quer fazer no ninho de sisal. Ela prefere um ninho com outro material, um ninho com outra cor. Isso tudo são pontos que a gente precisa estar, né, tendo a sensibilidade de estar, né, visualizando, observando, prestando atenção nas nossas aves, né? Outra coisa, a disposição dos machos. Isso é muito importante para as fêmeas. A disposição dos machos, né? Existem fêmeas que elas cruzam com qualquer macho. Existem fêmeas que elas aprontam e cruzam com todos os machos. Mas existem fêmeas que não, elas casam com um macho, né? E elas não vão aceitar a gala de outro macho.
Sim, Sidney, mas o que é que isso tem a ver com a fêmea não aprontar? Tem sim. Se ela não gosta do canto do macho que está junto dela, ela não vai aprontar. Ela não vai aprontar. Então o que é que você precisa fazer? Você precisa pegar essa fêmea e pôr um macho perto dela, junto da gaiola dela, colado na gaiola dela e testar. E como é que você faz isso? Você retira os outros machos do plantel, coloca eles em um outro ambiente e deixa ela com um macho. Deixa ela com um machinho lá, que vai cantar, que vai cortejar ela, né? E ela pode vir a aceitar esse macho e você vai testando. É um jogo de paciência. E quem cria pássaro precisa ter como maior ferramenta a paciência. A paciência. Não tem jeito. Outra coisa, a disposição da gaiola. Você faz uma prateleira lá linda, maravilhosa, muito bonita e coloca lá suas 15 ou 20, 30 fêmeas. Coloca lá 2 machos cantando muito bem, muito bonito. Porém, a fêmea não gostou do ambiente. Ah, mas o ambiente, Sidney, é azulejado, o ambiente é claro, o ambiente é a coisa assim mais extraordinária do mundo, tem luminosidade no teto, tem tudo de bom e do melhor para essas fêmeas, é um ambiente acústico, mas ela não gostou do ambiente. Eu conheço por experiência própria fêmeas que tiveram a maior dificuldade do mundo de aprontarem uma prateleira. Aí você pega ela, bota na parede da sua cozinha e ela apronta, tira filhote, cria muito bem, mas você puxa ela para a prateleira e ela não funciona. Então, outro ponto, você tem que analisar se a sua ave gostou do ambiente que ela está inserida. Isso é muito importante. Ah, mas não tem nada a ver. Tem a ver sim. Tem a ver e muitos criadores experientes acredito que já passaram por isso. Fêmea não aprontar na prateleira de jeito nenhum e você tirar ela da prateleira, pôr na parede, lá no cantinho da casa, no cantinho da porta e ela aprontar, tirar seus filhotes, cruzarem normalmente. Porque naquele ambiente ela não estava se sentindo segura. Naquele ambiente talvez ou ela era muito fibrada e não aprontou por ser muito fibrada, ou ela é uma fêmea que tem um pouco menos fibra e por ver as outras pialarem ali do lado dela e 2, 3 machos cantando, ceder o tempo todo tocando para ela, ela se sente intimidada naquele ambiente e não apronta. Isso é muito importante. Outra coisa, estresse. Outro ponto, estresse. Animal estressado não reproduz. Animal estressado não repete. Animal estressado não funciona. O animal precisa estar psicologicamente equilibrado para que ele possa ter um bom desempenho, tanto para canto como para reprodução. Isso funciona também com fêmeas. Ela pode estar muito bem alimentada, ela pode estar muito bem tratada, mas se ela tiver com estresse, ela não vai funcionar de jeito nenhum. Pode ser uma fêmea já criadeira de muito tempo, ou pode ser uma filhote, que é o que é mais corriqueiro, o que é mais comum, né? Não vai aprontar, porque ela está com muito estresse. E todos os itens que nós vimos acima, antes de falar do estresse, está, né, altamente ligado a ele. Por exemplo, a disposição do ninho na gaiola, se ela não tem segurança, né? O lugar em que ela está inserida, se ela não está aceitando esse lugar, não está se sentindo segura para poder pôr a prole dela, tirar os filhotes dela naquele local, ela não vai fazer isso aí. Porque o animal na natureza ele busca o local mais adequado, que ele acha que é mais seguro contra predadores para poder pôr seus ninhos, para fazer o seu ninho, pôr seus ovos e tirar seus filhotes. Isso é uma proteção natural, isso é instintivo, né, do animal, né? A posição do ninho, a disposição dos machos, tem muito macho naquele plantel, naquele ambiente, e ela, né, fica indecisa, ela não sabe para quem ela apronta, qual macho que ele casa. Existe, como eu já falei anteriormente, existem fêmeas que aprontam e cruzam com qualquer macho, mas existem fêmeas que não, né? E isso faz parte do estresse também, porque muito macho. Outra coisa, CD tocando tempo integral. Eu já cheguei em criadouros de ver o CD de manhã começar a tocar e parar à noite.
né? Então o que acontece? Ali é um animal que está em reprodução. Ela está o tempo todo ouvindo CD, o tempo todo ouvindo o canto, o tempo todo ali. Aí a fêmea faz o quê? Aí tem outros distúrbios que vêm com isso, como fêmea arrancar pena de filhote, porque ela quer tirar ali, porque ela quer aprontar. Fêmea que pega o filhote e joga fora do ninho. Por quê? Porque ela quer aprontar novamente, porque ela está o tempo todo sendo assediada por um macho, por um CD ali, um macho no ouvido dela cantando o tempo integral. Então, o que é que vai acontecer? Ela pode vir a jogar o filhote fora do ninho, a comer ovo e etc. E N distúrbios que, se acontecerem várias vezes, ela adquire esse hábito e você tem um problema sério com essa fêmea. E aprontar também. Uma fêmea estressada, ela não apronta a contento. Ela não apronta como deveria aprontar. Ou talvez não apronte mesmo. Então é bom estar analisando essas questões. Outra coisa, questão fisiológica, né? Questões hormonais. Como todo indivíduo na natureza, né, é dotado de glândulas que produzem hormônios que desencadeiam outros hormônios, inclusive os hormônios sexuais, como progesterona, testosterona, né, que são os hormônios da sexualidade, ainda mais o testosterona, né, que é produzido para que o animal ele tenha essa libido aumentada e para que ele tenha essa vontade de reproduzir. E se há uma disfunção nas glândulas que produzem esses hormônios, automaticamente esses animais vão ter dificuldade de reprodução, assim como em outras espécies, assim como até no próprio ser humano. Uma disfunção hormonal é algo que vai fazer com que essa fêmea, que pode estar muito bem alimentada, mas ela tem um problema numa glândula que não produz os hormônios da forma que deveria liberar, ela não vai aprontar, por questão fisiológica. Outra coisa, ainda na questão fisiológica, a fêmea vai aprontar, por mais que ela esteja bem alimentada, por mais que ela esteja muito bem cuidada, ela vai aprontar no período dela. E o criador precisa ter paciência. Quem cria pássaro precisa ser paciente. Eu tenho relatos de fêmeas que aprontaram com 4 anos. Hoje, por incrível que pareça, hoje dia 24/11 ainda, né? Eu tive o prazer de ver uma fêmea de 2009 que nunca aprontou. Ou seja, de 2009 para 2006, ela tem 7 anos. Para 2016, ela tem 7 anos de idade e nunca aprontou. Essa fêmea nunca aprontou. E de família, de uma família que vem, com várias fêmeas e machos reprodutores que reproduzem muito bem. Pode ser uma disfunção hormonal dessa fêmea, possa ser que ela não produza os hormônios reprodutivos a contento. Isso é uma questão que pode ocorrer. Sim, então você tem que analisar, nós criadores temos que analisar a questão da disfunção hormonal, da fisiologia do animal. Também tem outra questão, tem fêmeas que aprontam mais cedo, tem fêmeas que aprontam mais tarde. Assim como qualquer indivíduo na natureza, assim como qualquer animal de qualquer outra espécie. Eu tive fêmeas de aprontar com 2 anos, naturalmente. Tive fêmeas de aprontar com 6 meses. Então, isso é algo que pode acontecer. Então, o que acontece? Qual é a chave para isso? Paciência. Paciência. Se o criador não tem paciência, ele não consegue trabalhar com aves, porque eles testam tempo integral a nossa paciência. E a gente precisa estar ligado nisso. Outra coisa, que agora é culpa sua, criador. Culpa sua. Vícios que nós criadores colocamos nos nossos pássaros.
Ah, Sidney, mas como é que vícios que nós colocamos nos nossos pássaros tem a ver com aprontar ou não? Por exemplo, tem relatos de fêmeas muito boas que aprontam na casa de um amigo, tiram filhotes na casa desse amigo, mas na minha casa não, por conta do meu manejo. Por exemplo, nós criamos curiosos, nós usamos muito capim-navalha, ou conhecido também como tiririca. E tem criadores que, para suas fêmeas aprontarem, eles usam tiririca tempo integral ou capim-navalha, né? É o mesmo, tempo integral, para que essas fêmeas aprontem. Odeiem alguma coisa que elas gostem para comer, para que elas possam aprontar. Então essas fêmeas, elas adquirem esse hábito de só aprontar quando ela tem aquele incentivo. Então, quando essas fêmeas são dispostas para outros criadores, são doadas para outros criadores, e elas chegam no criadouro e esse criador não tem essa ciência, não conhece, não tem o conhecimento do que essa fêmea gosta, do que ela foi adaptada, ele tem uma dificuldade muito grande de reproduzir essa fêmea. Porque ele não conhece esse manejo, né? Então isso é um problema. Então nós precisamos ter a consciência de fazer um trabalho com as nossas aves que não desencadeie vícios nas nossas aves. Então isso é outro problema da questão de fêmeas muito bem alimentadas, mas que não aprontam, né? Mas que não aprontam. E é culpa de quem? Nós, criadores. Certo, amigos? Então, meu vídeo fica por aqui. Dê o joinha de vocês. Podem comentar sobre o vídeo aí à vontade, porque eu estou aqui também para aprender, não sou o tutor da verdade. Lá na nossa descrição do vídeo eu vou deixar lá alguns likes lá, que são de criadouros com trabalhos em cima desses temas que a gente vem trabalhando. Lá tem os assuntos abordados, tem um artigo em PDF que vocês podem estar dando uma lida sobre manejo e criação, né? E também tem algumas disfunções de reprodução no caso de fêmea, né? E aí se inscrevam no meu canal e eu agradeço a vocês aí, né? Agradeço pela espera. Acredito que toda sexta-feira quinta ou sexta-feira eu vou estar fazendo um vídeo novo, né? Espero que os amigos coloquem aí nos comentários novos temas para que a gente possa estar pesquisando e abordando e aprendendo junto. Então, aqui para vocês, meu abraço. Sidney do Criadouro GTS aqui na Bahia. Um abraço, amigos.